Meus amados, queridos irmãos, ovelhas a quem o Senhor Jesus comprou para si mesmo com seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Amados, abramos as nossas Bíblias em Gênesis 45, livro do Gênesis, capítulo 45. Eu farei a leitura de todo este capítulo e será esse texto que, pela graça do Senhor, nós iremos expor nesta manhã, se assim o Senhor nos permitir. Gênesis 45. Eu peço que todos acompanhem esta leitura, que é, para que, pelo menos para mim, uma das mais preciosas aqui no livro do Gênesis, uma das etapas mais ricas da graça do Senhor na história de Jacó. Lembre-se que nós estamos lendo a história de Jacó, é assim que está escrito desde Gênesis 37, verso de número 2. E aqui nós vemos um momento maravilhoso da graça do Senhor nessa família. Então eu peço que você acompanhe com o seu coração a leitura da santa palavra de Deus. Assim está escrito. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se a ele. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou até adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai, meu pai, toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: São vindos os irmãos de José. E isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José:
Dize a teus irmãos: faze isto, carregai os vossos animais e parti. Tornai a terra de Canaã, tomai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordeno-lhes também: fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu os carros, lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu a provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 200 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu a seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Amém. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Maravilhoso Deus e Pai, Pai nosso, que estás nos céus, Pai de muitos filhos, adotados todos por meio daquele único Filho da própria essência, o Senhor Jesus Cristo. Todos os demais adotados, mas amados, aproximados com tão grande amor e misericórdia. Somos nós que falamos contigo, ó Pai, por causa de Jesus Cristo e todo o seu amor inegável. Ó Deus, nós suplicamos graça do Senhor para que esta manhã tu fales aos nossos corações, para que nesta manhã nós nos esforcemos, ó Deus, para receber a tua santa e graciosa palavra. Usa o arauto que o Senhor escolheu para esta manhã. Ó Deus, apesar de nós, das rachaduras no vaso, ó Deus, por causa do conteúdo que é o ouro mais rico de todo o universo, o Evangelho de Jesus Cristo. Assim o Senhor nos dê graça para que nossos corações nós recebamos esta palavra bendita de amor e graça e salvação e santificação. Assim nós oramos, ó Deus, pedimos que o Senhor também alcance aqueles que estão aqui, porventura, sem Jesus Cristo, e não conhecem o poder da reconciliação que o Senhor operou por meio dele. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, pode aumentar um pouco mais, por favor. Meus amados irmãos, nós chegamos ao capítulo 45 de Gênesis. Este é o capítulo em que nós, enfim, vemos que agora José se revela a seus irmãos. Até então, José tem sido instrumento nas mãos do Senhor para guiar seus irmãos ao verdadeiro arrependimento. Eles já demonstravam temor, preocupação, reflexão com tudo aquilo que eles haviam feito com relação a José. O próprio Espírito Santo que já habitava neles estava fazendo-os lembrar da angústia que eles fizeram seu irmão passar. Mas ainda havia algo a ser tratado no coração daqueles homens.
assim como há algo a ser tratado em nossos corações, mesmo quando nós achamos que a disciplina do Pai, do Senhor, está bom. Mas o Senhor que sonda os nossos corações e perscruta até as profundezas de nossas almas, está vendo tudo que é necessário. Era necessário ainda continuar sendo provado. E foi isso que vimos no último capítulo. José manda que a sua taça seja colocada no saco de Benjamim. Eles são alcançados no caminho e agora voltam para a casa de José. Voltaram para a casa de José. E Judá, que se colocou como fiador, faz aqui um grande discurso, agoniado de alma, porque ele havia prometido a seu pai que iria trazer de volta Benjamim. Já Judá mostra, e representando o seu pai, aliás, os seus irmãos, como aquela família estava experimentando unidade ao invés de egoísmo, aquilo que vimos no início. Judá, representando o seu irmão, não apenas faz confissão em nome deles, dizendo: Deus achou a nossa iniquidade, mas Judá também mostra que eles estão dispostos à santificação. E vimos, irmãos, como o pecado de um, na verdade, era o pecado de todos. Judá dos lábios, mas todos estão envolvidos. Judá não fala apenas por si mesmo. Ali vimos já que o pecado, quando se trata inclusive da igreja e de uma família, é o mesmo princípio. O pecado de um pode não ser cometido por todos, mas é o pecado de todos. É isso que vemos nos lábios de Judá, e por isso ele se debruça a falar tantas e tantas palavras. Mas vendo então a agonia, a preocupação com o seu pai, em não morrer, em que seu pai não morra. Vendo José toda aqueles sinais de arrependimento. Agora então nós chegamos ao capítulo 45, onde aqui vemos, enfim, a reconciliação, e por isso esse é o tema do nosso sermão de hoje. Enfim, reconciliados. Enfim, reconciliados. E nós veremos esse sermão, irmão, sobre 2 pontos. Em primeiro lugar, experimentando reconciliação na providência, versos 1 a 15. E em segundo e último lugar, experimentando os efeitos da reconciliação na providência, versos 16 ao 28. São dois pontos aqui que envolvem a reconciliação, porque ela é de fato o tema central do capítulo. E vemos que, em primeiro lugar, aqui vemos eles experimentando reconciliação na providência divina, e em segundo lugar, eles experimentando os efeitos da reconciliação na providência. Veremos então cada ponto. Eu peço que você olhe para a sua Bíblia. Nós não leremos mais todos os versículos, mas alguns que nos ajudarão a elucidar, esclarecer aqui o texto. Veja, a partir do verso número 1, então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios a ouviam, e também a casa de Faraó. Meus irmãos, nós vemos então que, enfim, eles entram nessa rota da reconciliação. Enfim, eles experimentam aqui reconciliação pela providência divina. E José então manda que todos saiam, porque o momento da reconciliação é um momento de intimidade. É um momento tanto de eu abrir o meu coração e ter que dizer coisas íntimas que nem todos podem ouvir. E o momento também da outra pessoa com quem eu preciso me reconciliar também precisar abrir o seu coração e dizer coisas íntimas. Por isso, nem todos devem estar ali. Na verdade, o Senhor Jesus mesmo já nos ensinou que quando o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. E José já está fazendo isso aqui muitos anos antes do próprio Senhor Jesus abrir a boca para dizer essas palavras. Por isso, então, todos saem. Mas, aparentemente, nós podemos pensar que
José fez isso porque estava com vergonha dos seus irmãos. Aqueles hebreus perrapados, pobres, enquanto ele estava travestido de um egípcio, o governador, o segundo, o primeiro-ministro do Egito. Mas isso não é verdade, meus irmãos. Veja, o verso número 2 mostra como José abriu seu coração, ele não ficou contendo a sua voz para que as pessoas ao redor ouvissem, mas diz o verso 2 que ele levantou em choro a sua voz, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. José não estava com vergonha de seus irmãos, pelo contrário. Ele demonstra aqui grande amor para com eles. Era de fato necessário estar em intimidade com seus irmãos, mas José os amava. E era por isso que ele mandou todos sair. Aqui nós vemos, meus irmãos, que José, na verdade, tinha um coração mais hebreu do que egípcio, embora seja ali o governador do Egito. Ele estava ligado aos seus irmãos, mesmo 20 e tantos anos depois de ter sido vendido pelos seus próprios irmãos. E vemos então como José agora se dá a conhecer, como ele se revela aqui. E é muito importante nós refletirmos por que José está fazendo isso agora. Por que não antes? Aqui nós vemos, meus irmãos, que enfim José percebeu os sinais do arrependimento verdadeiro na vida daqueles homens, de seus próprios irmãos. O discurso de Judá é um derramar do seu coração, de preocupação com seu pai idoso para que ele não morra, de arrependimento por ter feito com seu irmão o que fizeram, ainda que ele não conte nesse discurso. E aqui nós vemos que uma vez que José vê esses sinais, ele agora se revela aos seus irmãos. Perceba, aqui nós vemos que enquanto não há da parte do ofendido, aliás, da parte do ofensor, o arrependimento, ou os sinais dele, não há como haver reconciliação. Não existe essa história de dizer eu te perdoo, mesmo se você não se arrepender. Não existe isso. Isso não é evangelho. Porque Deus nos perdoa a partir do momento em que nós nos achegamos até Ele e dizemos, perdoa. E então Ele nos perdoa. Mas enquanto não há arrependimento sincero, irmãos, não há perdão. Não há reconciliação. O evangelicalismo hoje, com uma roupa de amor ao próximo, muitas vezes nos diz que nós devemos dizer isso: "Eu te perdoo independente de qualquer coisa. Se você não se arrepender, eu já liberei perdão para você em meu coração". Isso não existe. Isso não é bíblico. Só então, quando José percebe sinais de arrependimento, é que agora ele se revela aos seus irmãos. E aqui nos ensinam que os ofendidos devem labutar pela transformação do seu ofensor. É isso que José estava fazendo. José era a parte ofendida. E ele estava não inerte, mas ele estava labutando para que os seus ofensores chegassem ao ponto do arrependimento. E o ofensor deve entender também que enquanto não há arrependimento, não há paz. Há algum ajeitado para conviverem sem muitas guerras, mas paz não há. Paz verdadeira só há quando há reconciliação. Reconciliação. É por isso que agora então José se dá a revelar para eles. Agora então José se revela. E agora José chama eles para perto, ele diz: "Eu sou José". Aqueles homens já estavam agoniados.
dessas indas e vindas até Canaã, eles tentam ir e voltam, acusados. Agora então, eles são chamados por este homem que está fazendo essas exigências estranhas, mandando trazer o irmão mais novo, perguntando pelo pai. E agora então, esse homem era aquele que eles menos esperavam. Esse homem era exatamente José, quem eles venderam como escravo para o Egito. E naturalmente, então, eles ficam atemorizados, é isso que diz o verso número 3. Quando José então se revela, o coração deles fica como sem palpitar. Exatamente como o coração de Jacó, quando ouve que José ainda era vivo, no verso 23, 26. E aqui vemos, irmãos, que parece uma cena de novela, essa reconciliação. Emoções fortes estão circulando aqui no coração desses homens, não uma cena de novela da Globo, onde aprendemos, não há nada de bom a ser aprendido, praticamente, mas a novela é um gênero que se pode sim transmitir algo de bom. É bem verdade que quando ouvimos essa palavra novela hoje, já, eh, ligamos a algo ruim, não é? Mas o fato é que a novela em si é um gênero literário. E aqui é um gênero que mexe com as emoções, é isso que estamos vendo aqui. Eles ficam sem responder. O que é que nós vamos fazer? É José que está bem diante de nós. Ele chama os seus irmãos para perto, e eles então se chegam a José. E ele então repete mais uma vez, porque eles não estavam acreditando: "Eu sou José, aqueles que vocês venderam para o Egito". Seu coração, o coração de José, irmãos, está consternado. O seu coração está cheio de emoções e compaixão. José não está aqui lembrando os pecados de seus irmãos, para jogar na cara, como por vezes nós fazemos, mostrando que nunca perdoamos os nossos irmãos ou as pessoas que nos ofenderam. Não, mas aqui aprendemos que perdoar não implica em perder a memória. Perdoar não implica em perder a memória, mas perdoar implica em poder lembrar daquele fato, daquela ofensa, e ainda assim olhar para a pessoa e falar pacificamente com ela. É isso que José está fazendo. Porque não sei se vocês se recordam, mas lá no início, quando todo este imbróglio começou, diz o texto bíblico que os irmãos de José não lhes podiam mais falar pacificamente, nem sequer olhar para José sem que a ira se acendesse no coração deles, o assassinato viesse no coração deles. Mas agora José pode olhar para eles, lembrar de todos os 20 anos em que foi vendido ao Egito, ficou preso no Egito, suspeito de ter abusado da mulher de Faraó. Depois é levado a governador. 20 anos depois, aproximadamente. José pode lembrar de toda essa história, olhando nos olhos de seus irmãos, e não querer matá-los, e lhes falar pacificamente. É assim que José repete que venderam José até o Egito. Perdoar, irmãos, jamais implica em perder a memória, mas implica em dizermos essas coisas, lembrarmos dela de forma pacífica. E José agora vai dizer
a seus irmãos algo que por muitas vezes lá em nossos corações temos problema de enxergar. Quem estava por detrás? Ou melhor dizendo, quem estava paralelamente agindo diante de tudo isso? José diz: "Foi Deus que me fez isso", no final do verso 5. E ele repete isso 3 vezes. Ele fala isso no final do verso 5: "Deus me enviou adiante de vós". No verso 7 ele diz: "Deus me enviou adiante de vós". E no verso 8 ele diz: "Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus". Deus é quem fez isso. José precisa dizer essas coisas, irmãos, porque agora esses homens eles estão consternados pelo que eles fizeram contra José. Eles estão tristes. José está vendo como o seu semblante está abatido, eles estão em tristeza. E nos diz o verso 5, José fala a eles: "Agora, pois, não vos entristeçais". Olhe para a sua Bíblia. "Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haveres vendido para aqui". José percebe, José está preocupado com esses homens que venderam eles. Ele está preocupado para que eles não afundem em profunda tristeza. A tristeza da qual nos fala o apóstolo Paulo em Corinto, que é a tristeza segundo o mundo que leva para a morte. Mas a tristeza que vem de Deus produz arrependimento, e esse arrependimento é para a vida. José sabia que a culpa poderia ser como uma pedra terrível no coração deles, afundando, pressionando o pulmão deles, e nem mesmo permitindo que eles olhassem nos olhos de José e buscassem arrependimento. E não é assim que muitos fazem, empurrando e empurrando o momento da reconciliação por conta da culpa. Talvez seja essa a sua situação hoje aqui. E aqui encontramos, irmãos, mais uma obra do nosso fraco braço, porque aquele que permanece na culpa está rejeitando o perdão. Ele quer um perdão produzido pelo seu braço, mas ele não pode produzir esse perdão. Só Deus, de forma livre e graciosa, nos perdoa. E nós então não temos outra coisa a fazer senão confiados nele e receber esse perdão. É assim que esses homens deveriam agir, e não afundando em profunda tristeza. José está perdoando, irmãos, grande coisa. José está perdoando 20 anos de engano e de ódio. 20 anos. Nós lemos em Lucas 17 que se teu irmão no dia pecar contra você 7 vezes, você deve perdoá-lo. E bem falou o presbítero Enéas, nos dizendo que não devemos então ficar ali anotando quantas vezes no dia isso aconteceu. A ideia é da perfeição, a ideia é de algo então maturado. Você deve então perdoar quantas vezes forem necessárias, mas ó, irmãos, como de fato falou o presbítero, como isso é difícil, quando perdoamos achamos que fizemos grande coisa, não é verdade? Mas o texto de Lucas nos diz: "Vocês devem dizer: somos servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que deveríamos ter feito". José está perdoando. Ele não é como alguns cônjuges que dizem: "Ok, eu te perdoo, mas para longe de mim". E ainda usando o texto bíblico que diz que pode se separar.
Sim, isso é algo terrível e que Deus nos livre de passar por isso. Mas terrível também foi ter sido vendido como escravo para o Egito pelos próprios irmãos. E José está aqui perdoando-os, porque é isso que o evangelho nos ensina, irmãos. O pecado contra nós é infinito, mas o pecado aos nossos olhos, o pecado contra nós é infinito, mas aos nossos olhos o pecado contra Deus não é infinito. Esquecemos que a nossa dívida com ele era impagável. Nós não contamos os pecados contra ele, contamos os pecados contra nós. Mas pare por um dia e conte os seus pecados, para você ter a noção de quanto Deus te perdoa. O Evangelho nos ensina a perdoar, porque já fomos perdoados. Você já foi traído pelo seu cônjuge? O Evangelho te chama a perdoá-lo se isso foi recente, ou a perdoá-lo se isso já faz muito tempo e você até hoje não conseguiu perdoar. Porque qualquer pecado em Cristo é perdoado por Deus. Aqui está a beleza do Evangelho, irmãos. A graça refulge dessas linhas de forma impressionante. E vemos como José está imbuído em querer aqueles irmãos perto dele. Ele disse: foi Deus que me enviou. E em problema de relacionamento, irmãos, se tem algo que nós temos tanta dificuldade de enxergar é que Deus está agindo através de todo esse imbróglio. Só miramos a pessoa e dizemos: ela me odeia, ela me odeia, ela me odeia. É por isso que ela faz isso comigo. E não estamos vendo que é Deus, que é Deus e que é Deus que está agindo, concorrendo pela providência, como ensina a teologia, agindo através disso. José entende, o seu coração está resolvido quanto a isso. Ele repete aqui 3 vezes: foi Deus que me enviou até adiante de vós, para preservar a vida, para cumprir a promessa dada a Abraão, mantendo a vida de vocês e dos seus filhos. Por isso então agora vão a meu pai, digam e contem tudo isso que vocês estão ouvindo e vendo. Ele quer o pai também perto, porque ainda há 5 anos de fome. Então, irmãos, esse final da primeira parte é maravilhoso, porque mais uma vez José prova que ele não está sendo falso. Mais uma vez. Talvez os irmãos deles estavam travados até agora, sobressaltados, dizendo: pronto, é José. É agora mesmo que ele vai nos trucidar, porque ele agora é governador do Egito. Mas o final dessa primeira parte nos diz que ele se lança sobre o rosto de Benjamim e chora sobre ele. Benjamim chora também. Depois diz que no verso 15 ele beijou apenas um irmão. Olhe para o texto. Ele beijou a todos os seus irmãos que o venderam para o Egito como escravo. O arrependimento nos leva à reconciliação, nos leva a querer ter as pessoas perto de nós.
Ele beija e chora sobre os seus irmãos. Que maravilha, irmãos. Que bênção. Aqui nós vemos que eles experimentando a reconciliação na providência. E muito maior do que José, o nosso Senhor Jesus Cristo, que depois de tudo que fizemos contra ele, que depois de matarmos ele na cruz, ele orou ao Pai e disse: Pai, perdoa-os, de braços abertos, desejando nos abraçar. Então ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Recebendo em sua alma as setas agudas do Pai por causa dos nossos pecados. Ele então diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ele quer nos abraçar e nos beijar. Ele é maior do que José. Ele é a compaixão encarnada. Ah, irmãos, como o evangelho é grande. Aqui vemos eles experimentando a reconciliação na providência e, em segundo e último lugar, nós vemos eles experimentando os efeitos da reconciliação na providência. Então, são 3 efeitos aqui. O primeiro deles é o testemunho diante do mundo egípcio. Ouviram choros, vozes altas, e depois viram José abraçado com seus irmãos. Não souberam quais foram as palavras, mas assim como passamos na rua e vemos algumas pessoas discutindo e sabemos que alguma coisa está acontecendo ali, não sabendo o conteúdo, ali sabiam que algum problema estava sendo resolvido. Mas agora José sai com seus irmãos. E isso é chegado até a casa de Faraó. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos disse que o amor era o amor, é por causa do amor entre nós que seríamos conhecidos, que o seu nome seria conhecido no mundo. Não é verdade? Não é por dizer eu creio na depravação total. Não é por dizer eu creio na eleição. Não é por dizer eu creio em qualquer outra doutrina. Sim, isso de fato está incluído no bojo do evangelho. Mas Jesus disse que era por causa do amor entre nós que o mundo iria conhecer o seu nome. E é isso que está acontecendo aqui. Esses homens se amam e eles conseguiram resolver o problema entre si. E agora, então, vem o testemunho sobre os egípcios, que eram homens que era uma nação que tinha um grande valor de nacionalidade e desprezavam os hebreus. Por isso eles não comeram com José e seus irmãos, lá em Gênesis 43. E por isso ouviremos os lábios de José, de Moisés em Êxodo 8, se Deus nos permitir. Ele dizendo a Faraó que não iriam cultuar, fazer sacrifício ali, porque isso seria abominação. E poderiam ser apedrejados pelos egípcios. A companhia dos hebreus e o culto dos hebreus era algo odiável para eles, mas agora essa reconciliação é tão forte que eles então caem na graça dos egípcios, como o povo de Deus na igreja primitiva, que é o partir o povo de casa em casa. Isso está em Atos, capítulo 2, 46 e 47. Eles caíam na graça do povo. É isso que está acontecendo aqui. Faraó diz então: traga a sua família. E aqui nós passamos ao segundo efeito, meus irmãos. Ao segundo efeito da reconciliação, Deus nos faz experimentar das bênçãos pactuais. Quando nós nos reconciliamos com os nossos irmãos, Deus nos faz experimentar das bênçãos pactuais. É curioso isso, porque enquanto não há reconciliação, estamos pensando no nosso próprio umbigo.
e até mesmo de nossos filhos. Mas quando então nos reconciliamos, o que vemos aqui é que Deus nos dá o mundo. Na verdade já era nosso, mas Ele ainda nos retém, porque estamos em desobediência para com Ele. Mas agora que se reconciliaram, Faraó diz: "O melhor da terra será para vocês. Tem mais, levem os carros para que venham os vossos filhinhos." E aqui nós vemos a beleza do pacto. Todo o mundo é nosso e dos nossos filhos, porque Cristo os comprou. E experimentamos isso à medida que nos reconciliamos com os nossos irmãos. O oposto também é verdade. Enquanto ficamos em nossos egoísmos, ironicamente, por conta dos nossos próprios umbigos, nós perdemos tudo isso. Aqui está o segundo efeito da reconciliação. Nós vemos eles experimentando os efeitos da reconciliação. O primeiro é o testemunho no mundo egípcio. O segundo aqui são as bênçãos pactuais. E quando então José vê eles levando tudo aquilo, José sabe do coração nosso pecador que é tentado a voltar a velhos pecados. E José diz no verso 24: "Não contendais pelo caminho, hein? Não vou brigar, hein?" E o terceiro e último efeito, irmãos, da reconciliação que eles experimentam aqui é exatamente a reanimação do coração de Jacó. Que linda parte. Eles contam para Jacó, e aqui parece que o coração de Jacó para, fica sem bater. Fica aqueles segundos de silêncio. José ainda vive. E Jacó fica parado, sem conseguir nem mesmo respirar. Mas aqui nós vemos, irmãos, que quando Jacó ouve todas aquelas palavras, quando ele vê, porque diz o verso número 27, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara, ele ouve as palavras e vê aqueles sinais. Então o coração dele volta a viver. Então Jacó diz: "Basta, ainda vive meu filho José, irei e verei antes que eu morra." E aqui vemos o evangelho de forma maravilhosa. Porque é muito maior do que a notícia de que José ainda vive, ou para Jacó, ele ressuscitou, porque foi isso que aconteceu. Muito maior é a notícia de que o Filho de Deus ainda vive. Ele morreu, mas como no dia de hoje ressuscitou. Ele venceu a morte. E Deus não apenas nos envia palavras para ouvirmos como Jacó, mas Ele também nos envia sinais para vermos, e esses sinais são os sacramentos, que nos aumentam a fé. Ah, meus irmãos, o Evangelho está aqui. Nessa notícia, nessa boa notícia que Jacó recebe, muito maior é a notícia que nós recebemos. Que linda narrativa, que linda história de reconciliação. Enfim, reconciliados. Enfim, reconciliados. Mas eu ainda quero que você me dê ouvidos por mais um tempo, para que nós possamos ouvir algumas aplicações da parte do Senhor. Em primeiro lugar, eu lhe pergunto: você consegue abraçar com as suas ternas emoções quem você diz que perdoou? Vemos irmãos no meio da igreja e até das famílias
Pessoas dizerem: "Eu perdoei, não tem mais nada". E às vezes nós, quando pastoreamos, nós percebemos que não resolveu coisa nenhuma, mas uma parte disso está resolvida, outra parte também disso está resolvido, o que vamos fazer? Não vamos dar uma de louco, dizendo que não está? Deus mostrará que não está. Ele mostra, pela providência ele mostra. Ele mostra, irmãos, porque não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Ele mostra, ele é o Senhor da história. Quando não há reconciliação sincera, não conseguimos abraçar e beijar com sinceras e ternas emoções, como José fez com seus irmãos. Eu não estou falando de sermos de sermos melhores amigos. É óbvio que é muito óbvio e não precisamos gastar tempo aqui para dizer que nós não teremos o mesmo nível e profundidade de relacionamento com todos os irmãos na igreja, isso é impraticável. Mas o fato é que quando há problemas de conflito na igreja, até podemos dizer palavras que soem alguma reconciliação, mas o coração não diz. Não há ternas e sinceras afeições. José chorou, abraçou e beijou a todos e chorou com eles. Meus irmãos, a verdade é que a igreja do Senhor está enferma hoje. Eu não falo só da nossa igreja, eu falo da igreja do Senhor de uma forma geral. Ela está enferma porque ela está cheia e farta de perdões falsos que não têm poder para unir os irmãos, não têm poder para abraçar os corações. Nós dizemos que cremos no evangelho todo-poderoso, mas Cristo disse que seríamos conhecidos pelo amor. E o evangelho que praticamos muitas vezes não tem poder para resolver os nossos conflitos. É um fracasso o ter demandas entre nós. Não importa o que dizemos, se o evangelho que vivemos não nos faz abraçar e beijar os nossos irmãos, é um evangelho falido. E não pensem vocês, ou melhor, não pensemos nós, que isso era uma dificuldade apenas nossa. Quando os discípulos ouvem Jesus dizer até 70, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, o que eles respondem? Senhor, aumenta-nos a fé. Porque perdoar é difícil, irmãos. E é por isso que então precisamos orar e nos render a Cristo e dizer: Senhor, nos aumenta a fé, para que eu experimente mais dessa reconciliação que eu já experimentei, que tenho com o Senhor. O Senhor me reconciliou contigo mesmo por meio de Jesus Cristo, mas eu preciso aprender mais dessa reconciliação. Eu preciso aprender mais dela, eu preciso experimentar mais, como os irmãos de José experimentaram a reconciliação na providência e experimentaram os efeitos da reconciliação na providência. Eu também preciso experimentar, eu preciso parar de ter apenas satisfação em dizer que eu creio nessas coisas. Eu preciso experimentar essas verdades, esse amor tão profundo. O evangelho que vemos nesse capítulo, você quer a proximidade daqueles com quem você disse que se arrependeu, se reconciliou? O evangelho, irmãos, nos leva a querer estar junto com aqueles com quem
nos arrependemos. Essa é uma grande e profunda aplicação. A segunda aplicação é: como você lembra dos pecados daqueles que pecaram contra você? Você ainda, quando lembra, é como se você enfiasse o dedo na ferida, dissesse: "Olha lá, você não vai fazer de novo como você fez comigo". Não é assim que Deus faz conosco, quando Ele lembra os nossos pecados. Como lemos em Miqueias, Ele já lançou nas profundezas do mar. E lemos em outro texto que Ele não mais se lembra. Isso é graça. Ele nos atrai para si e não quer mais saber que pecamos contra Ele. Ele ainda tem a memória, mas isso faz com que Ele nos olhe de forma pacífica e amorosa. Ele realmente quer que nós estejamos com Ele. Crianças, como vocês perdoam? Dizemos aos nossos filhos: "Vão lá no seu amiguinho, no seu irmãozinho, e abrace, dê um abraço e um beijo e diga: 'Perdoe'". E a criança vai. "Abraça, meu filho". Não é isso que vemos aqui. E os pais precisam tratar isso no coração dos seus filhos. Não é para que eles sejam fariseus, mas se você, pai e mãe, vê que não há sinal de arrependimento no coração dos seus filhos, não se contente com isso. Evangelize-os. Fale do perdão que nós temos em Deus por meio de Cristo. Para que então nós vejamos seus corações abraçando seus irmãos, seus amiguinhos. Em último lugar, você que está aqui hoje, sem Jesus Cristo, sem fazer parte da igreja, sem viver em temor às Escrituras, Deus está te chamando à reconciliação hoje. Deus está te chamando. Não rejeite. Em Cristo nós vemos, como diz o Salmo, que então a justiça beija a paz. A justiça não fecha os olhos para os nossos pecados, mas faz com que eles sejam lançados sobre Cristo. E então a paz e a reconciliação. Se você não contém reconciliação com Deus, você não tem com ninguém. Você não consegue perdoar ninguém, porque o verdadeiro arrependimento, ele é fruto da experiência do arrependimento que temos com Deus, da reconciliação com Deus. É daí dessa fonte que flui as demais reconciliações. Ó, meus irmãos, que esse texto que ele seja uma pedra de toque, que ele seja um marco nas nossas vidas, que esse texto nos constranja e nos leve a amar de coração os nossos irmãos, ainda que não concordemos com tudo que pensemos. Não concordaremos, mas nem por isso precisamos ter guerra em nossos corações com os nossos irmãos. O Evangelho não nos ensina isso. Que Deus nos abençoe, que haja ternos afetos de misericórdia entre nós, uns para com os outros. Amém. Vamos ficar de pé. Oremos, irmãos. Bondoso Deus e Pai, te louvamos e te bendizemos pela tua palavra, que vem dos altos céus. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, porque quando nós somos ofendidos, assim como os nossos filhos, Senhor, porque são nossos filhos, inclusive nisso, são parecidos conosco, inclusive nisso, assim como
Então, quando somos ofendidos, ó Deus, assim como nossos filhos, nós temos dificuldades de perdoar. Mas vemos José perdoando um tão grande pecado, ó Deus. E seu coração alegre por agora poder estar com seus irmãos. Ó Senhor, que o Senhor nos abra ainda mais os olhos hoje, para que vejamos o coração do Senhor alegre em sinceramente estar conosco, perrapados e sujos por nossos pecados, mas lavados pela graça, pobres de espírito, mas ricos da tua herança. O Senhor quer estar conosco não porque o Senhor se enriquece quando está conosco, mas é o contrário, é porque o Senhor se agrada de nos enriquecer da tua graça. O Senhor nos amou porque nos amou. Não há explicação. Ó Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Santifica o teu povo e salva aqueles que o Senhor quiser salvar. Em nome de Jesus. Amém.